Meu nome é Fernanda e curso Pedagogia na Uniriter. Estamos aqui para apresentar o estágio supervisionado 3, Espaços Não Formais, e com o tema Protagonismo Infantil e os Direitos da Criança. Olá, meu nome é Tamires e no vídeo de hoje vocês ficarão com o depoimento das vezes que nós coletamos para o nosso trabalho. A gente espera que vocês gostem e que seja um momento proveitoso. Boa tarde, meu nome é Letícia, eu sou formada em Pedagogia, Educação Infantil e Séries Iniciais, tenho pós-graduação em Alfabetização e Letramento e também fiz magistério, né? Já trabalho há 22 anos na área, sendo que a maior parte desse período foi com a educação infantil. E como eu vejo meu aluno protagonista, né? Da sua própria história, trabalhando os direitos e os seus deveres, trabalhando de uma forma que tu possa propiciar para as crianças fazer as suas escolhas, trabalhar junto contigo, né? Que isso acaba sendo muito rico, começando lá desde o projeto, né? Em vez de eu colocar para eles um assunto que eu queira, a gente vê juntos qual assunto instiga eles, qual assunto as crianças acham interessante, porque às vezes eu acho que o sistema solar vai ser um ótimo assunto, mas às vezes entra uma lagarta na tua sala e aquilo ali vai dar um boom dentro do ambiente ali, e as crianças vão estar motivadas, vão querer saber tudo. Então isso é deixar o aluno ser protagonista e ele escrever a sua própria história, né? É alinhavar o seu próprio conhecimento junto contigo. Isso é muito importante e deixar eles serem responsáveis muitas vezes pelas suas escolhas e pelos momentos que acontecem. Né? Muitas vezes eles chegavam na sala, ai, prof, tá na hora de guardar o brinquedo, a gente pode brincar mais um pouquinho? Pode, a gente pode brincar mais um pouquinho. Só que daí eu sempre colocava para eles, bom, mas assim que a gente acabar de brincar, amanhã a gente vai fazer essa troca. Então hoje a gente vai brincar mais, a gente teve um momento de brinquedo a mais, e amanhã o nosso tempo vai ser um pouco menor, porque a atividade que a prof tinha programado para hoje, a prof vai deixar para fazer amanhã. Então assim, ó, eles se tornam super responsáveis por isso e eles conseguem entender. Sabe, muitas vezes, nos momentos que nós tínhamos especializada e naquele dia, por uma eventualidade, nós não conseguíamos contemplar um horário de pátio mais longo e eu colocava para eles, gente, a gente tem um horário, a nossa especializada agora, e depois a gente vai vir direto para a sala, né? Não vamos pro pátio, porque não vai dar tempo. Ai, prof, mas a gente queria tanto ir. Beleza, então a gente vai, só que vocês têm que saber que o nosso horário vai ser menor, a gente não vai ficar brincar tanto tempo. Então essas combinações com eles é muito importante, são muito importantes, né? Isso torna a criança responsável por tudo que está acontecendo, né? Eles têm conhecimento da rotina, eles têm conhecimento do trabalho, eles têm conhecimento do porquê que isso tudo está acontecendo, e mesmo com crianças pequenas, né? Porque a maior tempo que eu trabalho foram com crianças de educação infantil, crianças de 4 anos, e eles têm perfeitas condições, né, de fazer as suas escolhas, de entender essas questões. Então, tu pode sempre trabalhar a criança protagonista com tudo, né? Desde o lanche até na hora de guardar os brinquedos, né? De tudo ser explicado, de tudo eles saberem o porquê que tem aquilo. Então isso torna a turma junto contigo uma cumplicidade muito grande e o trabalho flui de uma forma melhor. Então assim, ó, e hoje em dia a BNCC supõe isso, né? E que os projetos partam das crianças, que as experiências sejam ricas, né? Então, esse é o nosso trabalho. Não é só a gente fazer com que a criança aprenda, né? É fazer com que a criança tenha condições de ela mesma escrever a sua história. E tu, né?
tá sempre auxiliando, tu tá sempre conduzindo e não estando à frente de tudo, né? Eu penso dessa forma e eu sempre tentei, da melhor forma, fazer com que os meus alunos fossem muito participativos em tudo isso. É claro que tem momentos que vai ter algumas questões que a professora vai impor, algumas coisas que a escola, algum conteúdo que tu precisa trabalhar, mas isso acontece, acaba fluindo porque tu consegue encaixar dentro dos outros assuntos, né? Então, isso é muito importante, a criança ser participante, né, do processo de educação. Oi, vim agradecer por terem prestigiado o nosso trabalho e que a gente espera ter alcançado, de alguma forma, as discussões sobre o assunto. Muito obrigada.